Pessoal, vamos começar a nossa segunda aula de Python, abrindo o VS Code, Visual Studio Code, que é o editor talvez melhor para estudar linguagens de programação. E oportunamente a gente fala sobre outros editores, tá? Mas por enquanto vamos ficar com o VS Code. Tá, então nós temos aqui o nosso primeiro programa. E só para fechar essa parte de comentários, vamos fazer mais algumas coisas. A gente falou em comentário de uma linha, né? E simulação. Falar nisso, vamos tirar esse, vamos organizar o nosso script. Eu vou tirar isso aqui, porque com a cerquilha só existe comentário de uma linha. E vou separar esses dois aqui, né? Que na verdade é o seguinte: aqui você tem um literal, né, de texto, entre aspas duplas, um literal de texto entre aspas simples, o outro literal de texto, mas entre aspas duplas, tripla, e um outro literal de texto, no caso o valor é o mesmo, né? É, entre aspas simples, tripla, ok? Ou triplas. Muito bem. É, um comentário ele pode ser colocado ocupando uma linha inteira, como é esse caso que nós vimos aqui. Mas ele poderia servir como comentário de fim de linha, por exemplo. Comentário. Tá? Não altera nada. Né? A gente já comentou que quando tudo que estiver depois do jogo da velha, da cerquilha, do sustenido, do hash, sei lá, tem gente que chama de tralha também, né? Vamos ficar com a cerquilha, tá? Tudo que vier depois é simplesmente ignorado, tá? Vai ter uma exceção que eu já falo já, mas podemos guardar isso por enquanto. Tudo que vier depois da cerquilha é ignorado pelo interpretador. E veja, eu coloquei então um comentário no final de linha, né? E vou salvar. E nós vamos rodar. Pai literal 1, né? Ponto pai. Pronto. Não alterou nada. Muito bem. Então, uma das formas, é como eu comentei que esses literais podem servir como comentário. Se esses quatro, olha, um, dois, três e quatro, se eles não forem argumentos, né, de nenhuma função, que é esse caso aqui. Mas vamos fazer o seguinte: antes de tentar usá-los como argumento, vamos tentar usá-los como comentário de fim de linha, tá? Como esse caso aqui, olha. Então, eu vou até copiar de novo aqui, olha, que é melhor. Tá? Isso não acontece nada. O fato de a gente acrescentar aqui de uma linha não altera em nada. Tá? Muito bem. Então vamos testar se isso, em vez de, vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse comando, uma, duas, três e quatro, tá? Por quê? São quatro possibilidades aqui. Então a primeira, na verdade cinco, né? Que a primeira nós já fizemos.
Faltam quatro. A primeira dessa série que falta é o comentário entre aspas duplas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar. Veja, aqui já indica alguma coisa. Olha, olha como está sublinhado aqui em vermelho. O que que significa isso? Antes, vamos copiar os demais também. Esse aqui, mesma coisa. E, opa, olha que interessante. Quando você clica aqui, ele esconde, ele só mostra a primeira linha, olha, desse grupo. Tá, vamos lá. Então, eu copiei. Já acrescentou uma linha, ótimo. E aqui vamos copiar o último. Muito bem. Vejam que apenas quando eu usei cerquilha, não houve nenhum problema, tá? Inclusive rodou normalmente. Agora, quando eu peguei os outros quatro aqui e tentei colocar em final de linha, como se fosse um comentário de final de linha, parece que vai dar problema, olha, vai dar problema, tá? Então eu vou salvar e vamos limpar nossa tela aqui com clear e vamos rodar o nosso programa. Olha, então o que que acontece? O interpretador ele já está me dando uma dica aqui, olha, nesse arquivo, na linha 17, olha a linha 17 aqui, olha, tá? É, comentário de uma linha, erro de sintaxe, ó, sintaxe inválida. Então não, tanto é que isso não é um comentário que você não pode usar em final de linha. Você usa aqui no começo da linha, mas aí ele está só simulando um comentário. Na verdade, não é comentário. Então, uma das funções do comentário é quando eu estou trabalhando num texto, num código, num script, eu posso simplesmente comentar o comando. Eu posso por espaço ou não, tá? O importante é que o primeiro caractere sendo a cerquilha, isso aqui vai ser encarado como comentário. Veja que sumiu esse sublinhado vermelho, então deve estar tudo bem. Eu vou salvar e vamos rodar. Pronto. Lembra que tinha dado erro na linha 17? Agora deu erro na linha 18. Por que não deu na 17? Porque é comentário. Então o programa, o interpretador simplesmente ignora o que está após a cerquilha. Mas aqui já deu problema. Tá, então vamos fazer o seguinte: para não apagar, eu vou simplesmente comentar. É uma forma de trabalhar com o meu script até acertar, né? Fazer os ajustes necessários, as edições necessárias. E aí, da mesma forma, vamos lá, vamos rodar. Pronto, agora foi na 19. Muito bem. Então eu vou lá, eu não quero esse erro, né? Tá? E, claro, vai acontecer novamente, né? Isso. Agora na 22. Sim. Ele não está entendendo, tá? Veja. A primeira linha, tudo bem, que eu comentei, mas eu preciso comentar as outras também, olha. Porque isso aqui, o que, que é isso aqui? O que, que é o DE? O que é várias? Tá? Ele simplesmente ele se perde aqui. Eu vou só. Eu vou comentar só a 22 primeiro.
E vamos salvar. Ah, inclusive ele dá sempre o tipo de erro de sintaxe, né? Lembra? Ah, aqui no caso é uma string literal tripla, né? Que não foi terminada. Ele entendeu que aqui era uma abertura. Então ele está dizendo isso. Tá. Eu salvei. Vamos rodar. Vou limpar a tela e vou rodar. Linha 24, agora ele está reclamando. Ó. Interessante. Olha. Então vamos colocar aqui o. Olha que interessante. Ele está perdidinho aqui. Ó. Vamos salvar e vamos rodar. Pronto. Agora ele está dizendo, ele está reclamando da linha 27. Tá, vamos então. Sempre que há um erro em uma determinada linha, eu posso, lógico, mudar essa linha, ou se eu não sei, eu posso simplesmente comentar essa linha, né? Colocar o caractere jogo da velha ali, a cerquilha, e aí ela não vai rodar, não vai causar o erro. Vamos salvar e vamos tentar rodar de novo. Primeiro com limpa a tela, clear, e depois muito bem. Agora ele voltou, ele está dizendo, olha, ele não sabe o que é esse DE aqui, ó. Veja que, digamos que é menos grave, mas é problema também, porque estava em vermelho, né? Lembra? O, a linha, tipo uma cobrinha aqui, né? Esse sublinhado aqui estava em vermelho, agora está em amarelo. Ainda é um problema. O que ele está dizendo? Aqui esse name aqui, ó, o nome DE não está definido. Ele imagina que seja uma variável. Provavelmente, ele tá achando que isso aqui é uma variável, mas como não foi definida, isso é bom porque a gente vai falar de variáveis daqui a pouco, se não nessa aula, na próxima. Tá? Então é isso. Vamos comentar tudo o que dá erro. Pronto. Agora eu salvo, não vai dar mais problema. Quer ver? Olha. Pronto. O que ele fez? Todo esse monte de linha aqui se resumiu a imprimir o imundo. Ou seja, só isso aqui que foi interpretado, olha. Só na linha 15, até o fechamento aqui do parênteses, ou parênteses de fechamento, só isso foi interpretado. O restante, não. Porque aqui nós temos o comentário, aqui temos um literal que simula comentário, né? Tem esse e mais esses dois. E, e é isso, tá? O resto é tudo comentário. Muito bem. Por outro lado, já que eu falei que eu testei se esses literais pudessem ou podem ser comentários de fim de linha. Não, eles não funcionam, tá? Porque na verdade não são mesmo. O interpretador só aceita quando eles estão aqui declarados aqui no início da linha. Só isso. É a mesma coisa que colocar aqui, olha, como eu comentei na outra aula. Oi, tudo bem. Ele, vou salvar, vou rodar, tudo. Isso aqui não é interpretado e esse aqui também, na linha 29, na linha 30, não são coisas que ele interpreta, porque são literais. Um literal numérico e um literal textual ou de texto, ou string. Tudo bem? Tanto faz, tá? O tipo de aspas, tá? Vamos colocar de tripla aí. Olha, tanto faz. Ok? Muito bem. Então vamos testar
não os literais, mas sim o comentário como argumento. Literal pode ser argumento da função print, né? Que é uma função integrada do sistema. Você não precisa importar nenhum módulo, ela já vem, já faz parte do sistema. É o chamado, deixa eu colocar aqui do lado só para built-in. Olha, built-in integrado, ah, embutido, nativo. Tudo isso é sinônimo. Ou seja, a função print ela é uma built-in function, né? É uma função integrada, embutida, nativa. Então nós vamos usar, vamos mudar aqui agora a história. Vamos substituir Oi Mundo pelo comentário, ok? Como é que a gente faz aqui? Vamos copiar e, só para não aparecer de novo, eu vou comentar essa linha, ok? Tá. Só que eu disse, eu ia substituir, que o que eu quero? Eu substituir o argumento aqui, olha, esse argumento, vamos colocar o comentário. Eu vou copiar, pronto. Vejam que já tem um problema. Olha aqui, ó, a abertura do parêntese já está em vermelho. E com a cobrinha aqui embaixo, o sublinhado também em vermelho. Tá? Isso já indica que vai ter problema. Dessa vez eu vou salvar, vou fingir que eu não vi. Ah, aqui aconteceu uma coisa interessante aqui que aconteceu na vez anterior. Eu vou sair e já explico o que é que acontece aqui. É, então vamos lá. Antes, vamos salvar e vamos rodar. Ou tentar rodar. Pronto. Deu erro na linha 29. Como a gente já podia esperar, o editor ele já mostra, ele já olha, aí tem um problema. Tá. Qual que é o problema aí? O problema é o seguinte: isso aqui é um comentário. Comentário não pode ser argumento. O que pode ser argumento são literais. Tá? Por exemplo, tá. Como, antes de trocar, eu vou fazer o seguinte: bom, um literal pode ser argumento? Tá, então eu vou transformar isso num literal. Como eu transformo? Eu coloco aspas, abrindo e fechando. Pronto. Aí não tem mais problema. Quer ver? Olha, ele vai. Nós vamos imprimir. Ó. Vamos salvar. Vamos limpar a nossa tela e vamos rodar. Pronto. O que ele imprimiu? Cerquilha, espaço, comentário, espaço, né? De uma linha. Comentário de uma linha. Lembra que eu falei que quando ele encontra a cerquilha, tudo que vem depois é ignorado? Falei isso. Só que eu disse que existe uma exceção. Qual que é a exceção? Quando a cerquilha faz parte de um literal, do valor de um literal, ou seja, é um caractere como qualquer outro aqui dentro, como C, como O, como M e assim por diante. Então, tudo que está dentro, delimitado pelas aspas, sejam elas simples, duplas, simples, tripla ou duplas, triplas, não importa. Né? As aspas sempre delimitam um literal de texto. Então eu transformei o que era um comentário, eu transformei em literal de texto.
Tá? Por exemplo, eu poderia usar aqui aspas duplas também. Veja, não vai alterar em nada. Ah, triplas. Vamos lá. Olha, tudo bem também. A tripla simples, tá? Pronto. Correto? O que não pode é não usar as aspas. Por quê? Quando não usa as aspas, eu só vou ter um comentário. E comentário não é argumento. O que é argumento são os literais. Certo? Então, é interessante, né? Vamos. Então, já demonstramos que realmente esses caras aqui são todos literais. Tá? E como literais, eles podem ser argumentos, ou eles serão mesmo argumentos de uma função como print, tá bom? Eu acho que, quanto a comentários, nós esgotamos as possibilidades, né? Então nós vimos que eles servem não só para deixar aí uma lembrança, né? Como para, digamos assim, quando você está editando o seu script, né? O seu programa, e você aí houve um erro, você marca aquela linha onde houve o erro, comentando-a, ou seja, colocando a cerquilha lá naquela linha, e aí o erro referente àquela linha ele desaparece, porque essa linha será ignorada. Tudo bem até aqui? Vamos fazer o seguinte: como já chegamos aí a 20 e poucos minutos, e acredito que a gente esgotou a questão dos comentários, eu acho que nós podemos parar por aqui e aí sim, na próxima aula, entrar no conceito de variáveis, de constantes, tá? Por enquanto, a gente abordou o quê? Literais e comentários. Tudo bem? Combinado assim? Qualquer dúvida, então, voltamos a nos falar. E lembra sempre, você pode ver aí no YouTube chamadas ou propagandas dizendo: olha, aprenda Python em uma hora, em um dia. Isso não existe, tá? Nem em um mês, talvez nem em um ano, tá? Se você quer aprender mesmo, veja, leva tempo e é preciso fazer exercícios, tá? Errar é super importante. Você viu aí que muitas vezes eu errei e aí o erro, a gente costuma dizer que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Só errando é que se aprende, tá? Então não pode ter pressa, ansiedade, nada disso. Tem que realmente ir naquela filosofia do passos de bebê, um passo após o outro. Não dê saltos. Não adianta ir lá para o final do livro. Não, tem que respeitar as etapas, né? Não pode se pular etapas, tá? Se você tentar pular, uma hora mais cedo ou mais tarde você vai ter que voltar. Então é perda de tempo. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima aula.